Olá! Hoje você vai conhecer o Framework HDB, um framework inovador para desenvolvimento de automações construído no Automation Anywhere A360. Nosso framework oferece tudo o que você precisa para criar automações robustas, escaláveis, com suporte para paralelismo e de fácil gerenciamento. Com o nosso framework, suas automações seguirão um padrão consistente, com muitos recursos já integrados, tornando o desenvolvimento de automações muito mais fácil. Nosso framework foi construído para minimizar o trabalho do desenvolvedor, para que ele só precise configurar pontos específicos dele. Ele é composto por um par de processos produtor-consumidor. O processo produtor lida com a extração de dados de uma fonte de dados e inserção em um data pool, enquanto o processo consumidor lida com a recuperação desses dados do data pool e efetivamente do processamento. Esse data pool tem uma fila persistente, compartilhada entre todas as automações que utilizam o framework. Ambos os processos são compostos por três etapas principais: inicialização, processamento e finalização, sendo a principal diferença entre eles na etapa de processamento. A gente vai falar sobre isso em um minuto. A inicialização tem três etapas. Na etapa de Initial Settings, todos os parâmetros de configuração importantes para o funcionamento do fluxo de trabalho são inicializados. Na etapa de Start Execution, o início da execução é registrado no Data Pool. E por fim, temos a etapa de Initial Applications. Esse é um dos pontos que requer a ação do desenvolvedor, já que todas as aplicações envolvidas no processo são inicializadas aqui. Por isso, o desenvolvedor precisa codificar a inicialização dessas aplicações. É também aqui onde reside um dos muitos recursos do nosso framework, a possibilidade de gravar toda a execução do processo, se o desenvolvedor desejar. Ter esse tipo de gravação de vídeo é muito útil para garantir que todo o fluxo de trabalho esteja funcionando como previsto. Passando agora para o processamento, temos duas etapas principais: Get Transaction Data e Process Automation. Como eu havia dito, há algumas diferenças nesse estágio, dependendo do processo com o qual estamos trabalhando. No processo produtor, Get Transaction Data é responsável por coletar dados de transação de qualquer fonte de dados adequada, que deve ser especificada pelo desenvolvedor. Isso pode ser uma planilha do Excel, uma conta de e-mail, um site, entre outros. Process Automation é então responsável por inserir efetivamente esses dados no data pool como uma linha. No processo consumidor, Get Transaction Data pega cada linha do data pool e as passa para o Process Automation, onde a automação, que deve ser codificada também pelo desenvolvedor, é executada. Todas as linhas recuperadas pelo Get Transaction Data já estão alocadas em uma variável dentro do framework. Dessa forma, a etapa de processamento é simplificada, pois o desenvolvedor não precisa se preocupar com o formato no qual a linha é recuperada, precisando apenas manipular essa variável já fornecida. Além disso, no Process Automation, o desenvolvedor tem a possibilidade de habilitar a gravação de itens, para que todo o processamento da linha seja gravado, para fins de logging e debugging. A etapa de processamento no processo consumidor tem três resultados possíveis: sucesso, erro de negócio e erro de aplicação. O sucesso, como o próprio nome indica, é quando a automação é executada sem problemas. Um erro de negócio ocorre quando uma das regras que governam o processo é quebrada. Essas regras devem ser definidas pelo desenvolvedor ao configurar a automação. Por exemplo, podemos ver aqui na seção de Create Leads no site do CRM que o campo sobrenome é obrigatório. E além disso, os números de telefone devem necessariamente conter apenas caracteres numéricos. Essas condições poderiam ser mapeadas pelo desenvolvedor como regras de negócio a serem seguidas pela automação. Qualquer outra exceção não mapeada seria então considerada um erro de aplicação. Isso poderia ser causado pela queda de internet durante a execução da automação, ou a página da web simplesmente não carregar corretamente, por exemplo. Em todo caso, todas as linhas que tenham erro de aplicação terão automaticamente um screenshot tirado, também para fins de login e debugging, e tem também um mecanismo de retentativa já implementado no framework, onde todas as aplicações são reiniciadas e o processamento dessa linha com falha é refeito. Isso porque os erros de aplicação muitas vezes são resolvidos recarregando as aplicações, então são considerados erros recuperáveis. Por fim, chegamos à finalização. Aqui, a única etapa é Close All Applications, onde todas as aplicações envolvidas no processo são fechadas, para que a máquina retorne ao estado limpo após o término do processo. Naturalmente, aqui o desenvolvedor precisa codificar o fechamento dessas aplicações. O framework inteiro possui estruturas de tratamento de erros já implementadas, para que o desenvolvedor não precise se preocupar em tratar qualquer exceção gerada durante a execução do framework, mesmo as mencionadas anteriormente, geradas durante a etapa de processamento. Todas as automações que utilizam esse framework podem ser visualizadas em um dashboard centralizado, que fornece dados em tempo real sobre muitas coisas, como número de itens recém-criados, em processamento, abandonados,
retentados, terminados em falha e terminados com sucesso. Também podemos ver o número de robôs produtores e consumidores em execução no momento, juntamente com métricas sobre o número de itens produzidos e consumidos por minuto, que também são mostrados em dois gráficos que especificam quais robôs estão executando qual processo. Também somos capazes de ver informações sobre as execuções do bot, como o nome da automação, a plataforma na qual o bot está instanciado, o nome do bot, tipo, número de linhas produzidas, consumidas e retentadas, status da execução, datas úteis, tipos de erro e suas mensagens correspondentes, se houverem, e junto com a URL para a gravação de toda a execução, se gravada. Também somos capazes de ver informações sobre os itens da fila especificamente, como seu status, nome dos bots que os produziram e consumiram, tipos e mensagens de erro, datas úteis e URLs para a gravação do processamento específico do item e para o screenshot em caso de erro. Então, essa foi uma visão geral do nosso framework. Se você tiver mais perguntas, sinta-se à vontade para falar com a gente. Também forneceremos guias mais detalhados para configurar o framework, para que você possa extrair todo o potencial dele. Muito obrigado por assistir.